Olá meu amigo, olá minha amiga. Nós estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. A palavra está em Jeremias capítulo 31 e fala assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Jeremias, por muitas vezes, foi utilizado pelo Senhor para apregoar uma mensagem de arrependimento, de quebrantamento. Da mesma forma como ele fala no capítulo 1 para Jeremias, que ele escolheu Jeremias para edificar, para derrubar. O que isso quer dizer? Para aqueles que aceitarem a palavra do Senhor, a palavra será de forma agradável. Mas para aqueles que a rejeitam, para aqueles que estão duros, considerados altos, que não recebem conselhos do Senhor, eles serão derribados. E nessa palavra, em Jeremias capítulo 31, nós podemos observar uma palavra de edificação para aqueles que estão abatidos. Nós falamos sobre a lamentação de Jeremias, pois ele estava observando a situação em que a cidade estava destruída, estava assolada pelo inimigo. Mas essa palavra do Senhor vem trazer edificação, vem trazer alegria para o seu povo. Aquele povo que está abatido, que está cansado, que já não tem mais forças para buscar o Senhor, não tem mais forças para orar, já não acredita mais nas promessas. E Deus, ele está relembrando o propósito pelo qual ele criou Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz. E esse foi o motivo pelo qual o Senhor resgatou Jerusalém. Foi isso que fez com que Deus ele tirasse um povo do Egito, um povo que estava cativo na mão de Faraó. Porque ele queria fazer daquele povo que estava no Egito um povo para ele. Assim como fala no versículo 4, ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes. Adornada fala de beleza, fala daquilo que está exteriormente. Vai ter pessoas que Deus ele vai edificar, vai levantar para que seja luz nessa terra. Verão a glória de Deus através dessas pessoas. Quantos testemunhos nós temos de traficantes, de prostitutas, satanistas que se converteram ao Senhor. E isso é a revelação da glória de Deus. Quando eles contemplaram a glória do Senhor, eles conseguiram observar aquilo que Deus queria para a vida delas. E através da vida delas, elas começaram a brilhar e edificar outras vidas. Então, através de Jerusalém, Deus ele vai levantar pessoas que estão caídas, que estão amarguradas, que já não se sentem mais bem consigo mesmo, não se sentem mais bem com Deus. Mas Deus ele vai restaurar, porque Deus é um Deus de restauração. Ele vai levantar pessoas nesse tempo para apregoar a palavra dele, para mostrar a glória dele. Essa palavra também condiz com aquilo que está escrito em Zacarias, no capítulo 2 de Zacarias, versículos do 1 em diante. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. O que nós podemos tirar desse versículo, né? Que Deus ele conhece as coisas que estão no nosso íntimo. Ele sabe a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele sabe as nossas preocupações, aquilo que nós estamos passando, porque a cidade seria medida, a sua largura e o seu comprimento. Ou seja, toda aquela área seria envolvida, seria calculada pelo Senhor. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e disse, corre, fala a este jovem dizendo,
Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. Deus ele vai multiplicar pessoas que estão no zero, que estão no negativo. Deus ele vai tirar. Não quer dizer que seja de forma financeira, mas Deus ele também tem poder para fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas associam, né, a prosperidade de Deus com riquezas. Mas na verdade a prosperidade de Deus vai muito mais além do que riqueza. É melhor ser um pobre que seja contrito com o Senhor do que ser um rico e tolo, que não ouve a voz de Deus. Então Deus diz: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Deus nessa passagem ele diz que os inimigos do povo dele, aqueles que se levantaram para oprimir, para maltratar, para tirar sarro, para humilhar, eles serão humilhados, eles serão derrotados. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles não conseguem ficar de pé, porque o próprio Deus ele toma essa causa em suas mãos. O povo dele é como uma menina do seu olho. Isso quer dizer que a igreja dele é como uma criancinha, uma menininha pequena, inocente, mas que foi maltratada por pessoas perversas. É uma simbologia que Deus usa. É uma menina do seu olho. E ele toma para si. Ele toma essas acusações, essas humilhações como se fosse para si mesmo. Deus é um Deus de compaixão. Ele consegue entender a dor do seu povo. Ele consegue entender a dor do próximo. Mas ele fala: exulta-te e alegra-te, porque eu habitarei no meio de ti. A nossa alegria será satisfeita no Senhor. Deus vai habitar no meio de um povo que não o chamava de Deus, mas pela sua misericórdia, como diz em Isaías. Isaías capítulo 65 diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Deus ele vai alcançar pessoas que hoje não acreditam nele, como eu fui um deles. Eles entenderão no futuro. Se você ora hoje por uma pessoa que não é crente, algum seu parente, algum amigo, Deus, ele tem a capacidade, ele tem o poder de quebrar o coração de pedra que existe dentro das pessoas. Ele esmiuça o coração de pedra, não importa quão duro seja, porque ele fala: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Estendi a mão. Todo dia há um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. E dizem: retira-te, e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo dia. Pessoas que são rebeldes hoje, que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a presença do Senhor, que se acha mais santo do que Deus, eles serão alcançados, eles serão restaurados e serão como uma arma na mão do Senhor, serão como um arco, como uma flecha na mão do Senhor para alcançar outras vidas, para derrubar o inimigo, para saquear o inferno. São pessoas que serão utilizadas como espada na mão de Deus para cortar e despojar o território inimigo. Então não desanime se o seu pai está nas drogas, não desanime se o seu pai está no alcoolismo, se sua mãe só anda mentindo, se sua mãe é idólatra, se sua mãe é uma prostituta. Deus ele é capaz de restaurar essas vidas. Porque na Bíblia diz que Deus ele não está cego, não está surdo para não poder ouvir as nossas súplicas. Mas o que faz a divisão entre Deus e o homem é o pecado, que separou a humanidade e Deus foi o pecado. Mas Jesus ele veio quebrar essa aliança do homem com o pecado. E ele veio fazer uma nova aliança.
do homem com Deus. Ele veio restaurar todas as coisas, ele veio restaurar a adoração que se perdeu ao longo da história. Deus ele vai restaurar pessoas que estão na escuridão hoje, que estão na depressão, que estão no alcoolismo, na prostituição, que estão viciadas na pornografia. Deus ele vai tirar, vai arrancar e vai trazer para si, porque são joias na mão do Senhor. Serão joias brilhantes. Deus ele vai lapidar, vai tirar a impureza, vai provar no fogo e vai fazer uma obra grande para a glória do nome dele. Da mesma forma como ele vai restaurar no milênio a terra, toda a sua habitação, o governo, tudo será restaurado pelo Senhor. Então crê em Jesus, crê de que ele está no controle. Fique com essa palavra, peço que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você medite nessa palavra e fique com Deus. Em nome de Jesus, amém.